Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira e uma edição mais do que especial aqui para nós, nosso primeiro evento com plateia. Estamos aqui no Sampa Sky gravando o nosso programa, lotado o nosso espaço aqui, muita gente veio prestigiar o nosso evento. Se você não pôde vir, você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Se nos acompanha em plataformas de áudio, pode deixar aquela classificação 5 estrelas pra gente. Também estamos no Instagram, no @pelaspistas360. Pode seguir a gente também. Num dia em que nós tivemos Grande Prêmio de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis, tivemos também prova da Stock Car em Cascavel, tivemos as 600 milhas de Charlotte. Muita coisa bacana pra gente falar no nosso programa. E aqui com o nosso time completo, que bacana, Nelsinho, Christian. Quanta gente veio ver a gente, tudo jóia? Ótimo, tudo bem. Maravilhoso, consegui dormir hoje de manhã, não tive que acordar cedo e pegar aquela 1h30 até o nosso... De trânsito? Então... Inclusive ele tinha mandado um texto pra cá falando, nossa, é muito melhor eu poder dormir até as 9h30 e não ter que acordar mais cedo pra gente gravar toda segunda-feira. Isso, Quer dizer que a gente pode vai gravar mudar... segunda, mas se for segunda à noite ajuda, né? Então quer dizer que a gente vai mudar o horário que a gente grava agora, né? Não? Tá bom. Bom, você resolve isso com o Nelsinho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu moro do lado mesmo, então pra mim não faz diferença. Pode ser que semana que vem a gente tenha que gravar no horário meio alternativo, mas não acostumem também não. Gente, mais uma vez agradecer a todo mundo que tá aqui, veio na nossa gravação, muita gente legal aqui, que veio de outros estados, de outras cidades, não de São Paulo. Obrigado a todo mundo, pessoal do Sampa Sky também, que disponibilizou esse espaço maravilhoso pra gente poder gravar o podcast. Quem não conhece em São Paulo, por favor, venha conhecer. Aliás, de qualquer lugar do Brasil, venha conhecer aqui o Sampa Sky, porque é sensacional realmente o mirante. Mas bora lá, bora falar de corrida, Grande Prêmio de Mônaco. O que vocês acharam da prova? Vitória de Lando Norris. Bom, vamos falar, né, de corrida? Bora. O Norris me impressionou. Eu achei que ele já estava um pouco abalado depois das primeiras corridas, percebendo que talvez não seria tão... Eu acho que ele sabia que não seria fácil, mas talvez eu acho que ele, na minha opinião, acho que ele talvez ia começar o ano achando que ia ganhar a maioria das corridas, ia andar na frente, ia ficar segurando o campeonato, a equipe ia ser toda meio que para ele, que o Piastri ia virar um escudo para ele, né? E que não tá sendo bem exatamente como ele imaginava. Eu acho que ele realmente, mentalmente, essa prova foi muito importante para ele. Ter conseguido a pole, que praticamente em Mônaco quer dizer vitória, né? Mas, obviamente, ainda tem muito chão pela frente. Já a gente vai dar nossos palpites aí da próxima etapa. Dá pra pular essa parte, não? Não, deixa. Ainda tô... Ele tá meio desanimado, hein? Não queria dizer nada, não. Não, porque vamos deixar isso mais pra frente. Mas eu acho que... quem acertou mais esse final de semana fui eu. Mas você não Certo, passou calma. ainda. Mas você não passou ainda. Obrigado. Não, mas você não passou. Mas eu acho que Mônaco também é uma prova que... Eu não sei se o Piastri talvez tenha ido um pouco mais de cautela, por ser uma prova que, se acontecesse alguma coisa, se ele errasse na classificação, talvez poderia marcar muito menos pontos. E talvez o Lando tenha ido com uma visão um pouco, tipo, vou arriscar um pouco mais, por ser Mônaco, para tentar fazer uma virada aí no campeonato. Mas, de novo, mesmo com esse regulamento de 2 pitstops, foi uma corrida... Foi. chata. Chato. Também não achei muito legal. O que você achou, Cris, da corrida? Bom, começando pelo Lando, eu também tenho mais ou menos a mesma opinião. Eu acho que a grande virada dele foi na hora da classificação. O Leclerc chegou a estar em primeiro. Sim. E daí ele conseguiu reverter o jogo e como o jovenzinho tinha comentado, largar em Mônaco em primeiro é praticamente fundamental, faz toda a diferença do mundo. Então aí eu acho que psicologicamente ele já meio que deu o primeiro tiro em todo mundo, né? E ele sabia que a partir daquele momento, só se o carro dele tivesse um problema mecânico ou se realmente ele fizesse alguma besteira muito grande na corrida para tirar a vitória dele. Quanto à corrida, vocês já ouviram umas 30 mil vezes, eu vou continuar
defendendo exatamente a mesma tecla. Mônaco sempre foi difícil de passar. Nunca foi fácil. E sempre foi um lugar... Desde a década de 70, eu lembro muito meu pai falando, quando ele ia para lá, era uma corrida particular. Mas era necessário ter essa corrida. Como eu ainda acho necessário sempre ter Mônaco. Mônaco faz parte da história da Fórmula 1. E eu não consigo imaginar a Fórmula 1 sem Mônaco. E, não sei, em alguns aspectos, Mônaco sem a Fórmula 1 também. Só que os carros foram crescendo de tal maneira que estão completamente desproporcionais para correrem lá em Mônaco. Antigamente, pelo menos na minha época, eu cheguei a andar em Mônaco com um carro de 505 quilos. Hoje em dia são 750. Eu andei com um carro que era 30% menor do que o carro que eles estão andando lá hoje em dia. Era fácil de passar? Não, não era fácil. Existia a possibilidade de passar. Você chegou a ultrapassar alguém em Mônaco? 3 carros. 3 carros? 3 carros. Foi no ano que eu terminei em quinto, eu passei os 3 na freada da Loas. Então, eu saí mais embalado da curva da direita, esqueci qual, acho que era, se eu não me engano, Mirabeau, e daí na freada da Loas, a hora que o carro da frente, porque ninguém está esperando que vai ser ultrapassado em Mônaco, a hora que o carro da frente abria, eu freava por dentro e daí consegui passar. E ao mesmo tempo, se a gente voltar para 92, a gente lembrar daquela corrida maravilhosa, Ayrton e Mansell no final, o Ayrton, se não tivesse sido tão criativo do jeito que ele foi, ou não tivesse realmente alargado o carro dele, colocado o carro dele de lado, o Mansell teria passado por ele. Só que do jeito que os carros eram naquela época, a gente via uma disputa. Tá. Hoje em dia, a gente nem vê essa disputa, a gente nem vê uma tentativa de ultrapassagem. Fica fila indiana a corrida inteira. Por quê? Porque os carros são exageradamente grandes. Agora, só para finalizar toda essa bagunça toda, não sempre vai ser difícil de passar em Mônaco. Só que é importante ter essa corrida porque exige do piloto de uma maneira diferente. E eu continuo batendo na tecla que Fórmula 1 sem Mônaco não é a mesma Fórmula 1. Vou aproveitar que o pessoal está aqui, fazer um pouquinho de enquete, tipo levanta braço, não levanta braço. Quem acha que Mônaco tem que continuar no calendário? Quase uma unanimidade. Teve gente que acha que não aqui, mas realmente é uma prova que tem, que acho que... Só que eu... Você desconta um 5 lá daquele lado, porque é tudo familiar meu, então eles levantaram um braço para me ajudar, tudo, tá? Então, entendi. Essa galera toda, menos 5. Menos 5. Isso. Então, na margem de erro, deu quase unanimidade. Tá bom. Entendeu? Mas uma coisa que alguns estavam comentando, a gente vai falar um pouco mais da prova, de outros assuntos, até também daquela questão da estratégia que muita gente não entendeu direito, de gente que segura o ritmo, tudo. O que você acha, Nelsinho? O sábado, hoje, ele é muito mais importante do que o domingo em Mônaco? Faz tempo, né? Desde a época... Vamos falar da época talvez um pouco mais moderna, mas o Schumacher, né? Que ele parou a classificação uma vez de propósito, que ele sabe que quem fazia pole lá, ainda mais na época dele que tinha controle de tração, né? Sabe, hoje em dia eles ainda tentam tirar o controle de tração para ter um pouco mais de dificuldade, geralmente, mas eu acho que mesmo com os carros menores hoje, seria muito difícil, porque, tudo bem, naquela época já tinha muita tecnologia, já tinha freio de carbono, tudo mais, mas hoje, mesmo se fizesse os carros menores, com a quantidade de downforce que os carros têm, com a eletrônica e tudo mais, o carro ia frear tão tarde, tão dentro da curva que ia ser muito difícil a ultrapassagem. Acho que acaba sendo que o carro está ficando muito rápido. E quanto mais rápido o carro é, mais difícil é de você botar do lado de uma freada. Então, mas, assim, hoje em dia, se você olhar todas as outras pistas modernas, as pistas cresceram muito. A área de escape, as retas, até as pistas de ruas novas, né? Jeddah, por exemplo. As retas gigantescas, Las Vegas, você vê o tamanho de Las Vegas comparado com, né, não sei se todos já viram aquela imagem
né, de tipo aquele desenho da pista de Las Vegas atual comparado com o da época do meu pai, que ganhou lá em 81. Cara, é assim, parece um kartódromo comparado com um autódromo. Mas se pegar a diferença do tamanho da pista, não é um exagero, tipo, de tamanho. Sei lá, são 2 quilômetros a mais, não é? Nossa. Mas você vê o tamanho das retas e tudo mais, é que hoje em dia está sendo necessário ter retas muito grandes para os carros não só conseguir mais, mesmo com DRS e tudo mais, conseguir ultrapassar. E aí tem que fazer um balanço, né? Óbvio que nós não somos promotores aí para a gente entender quais são as vontades das montadoras, né? De por que os carros cresceram tanto, essa questão híbrida, né? Que realmente precisa de mais espaço no carro para botar a bateria e toda essa outra tecnologia junto com o carro. Mas as pistas tiveram que crescer muito e então, não sei, realmente para Mônaco ficou muito difícil, mas, né, que nem o tio falou aqui, tem que ser, Mônaco tem que existir, né? É uma coisa, por mais que a corrida seja chata, e a maioria das corridas vão ser chatas lá, é um espetáculo. E uma coisa muito doida é que a importância de Mônaco, né? Ela tá no Grand Slam das corridas, né? Da Tríplice Coroa, e todo mundo, assim, o segundo fala que a prova é chata, o terceiro fala que a prova é chata, o 10º fala que a prova é chata, mas o cara que ganha, não é que o cara se empolga de um jeito que em nenhuma outra corrida o cara comemora tanto como ganha em Mônaco, né? Não tem? A história não é Le Mans, Indy e Mônaco? Então tira Mônaco aí do meio. Só fica Le Mans e Indy. Não sei se tem a mesma graça. Mas, voltando também aquilo que você tinha perguntado, eu inclusive acho a classificação muito mais emocionante que a corrida. Tá. Porque para quem realmente é apaixonado e entende aquilo que os pilotos estão fazendo dentro do carro, no momento da classificação, o limite que eles andam, absurdo, em Mônaco, porque é óbvio, eles sabem que a coisa mais importante é você estar largando lá na frente. Então, eles realmente colocam tudo tipo, on the line, entendeu? Eles sabem que é aquela volta, às vezes encosta no guarda-reio, daí volta, mas de uma maneira, eu diria que praticamente perfeita. Mágica, exatamente. Então, assistir a classificação é muito legal em Mônaco. Para mim, hoje em dia, assistir a classificação é mais legal que a corrida, por motivos óbvios que a gente está conversando aqui, mas eu sou, sei lá, eu sou grande defensor e eu acho que tem que continuar tendo e tentar achar outra solução para esses problemas, mas como o próprio Max comentou assim que terminou a corrida, né? Podiam ter inventado 10 paradas de boxe, que não teria feito diferença nenhuma, também concordo que não teria feito diferença nenhuma, e voltando ao início da nossa discussão, porque o problema não é as paradas de boxe, não é a estratégia, não são os pneus. O problema é o tamanho físico do carro. Você falou de paradas. Nós tivemos lá a regra dos pitstops, você tem que fazer 2 trocas de pneus durante a corrida toda. Acabou criando uma situação acho que extremamente artificial ali das equipes que tinham 2 companheiros de equipe largando entre os 10 primeiros, especialmente a Racing Bulls fez isso, né, de segurar o Lawson, segurar todo o pelotão para o Adjar fazer as paradas e ir na frente. Como que vocês viram essa primeira tentativa dessa regra nova? Lembrando que essa regra nova foram 4 regras previstas, propostas pelo comitê de competição da FIA, e aí as equipes votaram e escolheram a melhor, que foi essa, que nós vimos no domingo. E quais foram as não piores? Citaram as outras. Então imagina quais foram as piores, né? Porque se essa foi a melhor... Mas... Não, acho que eles foram muito espertos, né? Não tinha muito o que fazer. Já que a regra é essa, vai ter que fazer 2 pitstops e ninguém passa ninguém, então ficou óbvio, né? A Williams também fez a mesma coisa, então... Mas eu acho que com certeza para o ano que vem eles vão mudar isso. Ele não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque para o piloto ficou ruim, para todo mundo que estava assistindo ficou uma coisa muito artificial, né? Não que as 2 paradas, mas o que acabou causando por causa dessas 2 paradas, né? O que alguns companheiros de equipe fizeram, ficou uma coisa muito complicada. Então, eu gostaria de ver qual vai ser a criatividade deles para o ano que vem. As cascas de banana do Max, Mario Kart, que ele colocou. Eu acho que estratégia existe a vida inteira na Fórmula 1, inclusive
uma das estratégias que mais me marcou foi com seu pai. Em 1983, na decisão do Campeonato do Mundo, em Kyalami, todo mundo achando que o Nelson ia largar de tanque, ia largar de tanque cheio, porque ele só tinha que terminar em terceiro, a corrida ou terceiro ou quarto, não lembro. E depois o Patrese ir embora para meio que servir de coelho. E foi exatamente o contrário que eles fizeram. Então, assim que largou a corrida, o Nelson foi embora e o Patrese ficou segurando a fila inteira, só que ele estava segurando de uma maneira, eu acho que justa, faz parte da natural. corrida. Exatamente, natural. Porque uma pista que você conseguiria ultrapassar. Isso, o espaço para ultrapassar estava lá. Se você quer tentar enfiar teu carro por fora ou não, é outro problema. Agora, em Mônaco, tinham trechos que claramente, esse final de semana, estava todo mundo tirando o pé e chegando a andar o quê? 2, 3 segundos? 4,5. Então, 4,5 por volta. Aí é meio ridículo, Não, né? e 4,5 do pace da corrida, tá? Então, por exemplo... Que é muito mais lento que a classificação. A classificação eles viraram 1,10. O pace dos líderes é de 1,16 e tinha uns caras virando 1,20. Chegou uma hora na prova que quase tempo de Fórmula 3. O líder o Norris estava andando a 1,18 e o Berman tinha feito um pit e estava andando a 1,14. Então, aí eu acho que para mim a conta não fecha. Tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Então, enfim, essa fórmula que eles inventaram de fazer essas duas paradas obrigatórias esse ano, com certeza não funcionou. Se você perguntar para mim que grande prêmio foi melhor, o ano passado ou esse ano, 10 mil vezes o ano passado. Você achou do ano passado melhor ainda? Mesmo que ninguém ultrapassou, mas pelo menos não tinha, essa palhaçada sei lá, ficar andando 4, 5 segundos por volta mais lento, um tentar segurar o outro. Inclusive a gente ouviu lá no rádio, lá do Russell, acho que umas 2 vezes, ele falou, eu quero passar pelo álbum, eu tomo o pênalti, eu prefiro tomar a punição, eu prefiro tomar o pênalti, passar pelo álbum, mas pelo menos tá livre. E um dos rádios dele, ele falou, o negócio tá começando a ficar perigoso, porque ele tava tirando o pé e posicionando o carro dele nos lugares que você não tá esperando que o teu concorrente da frente, saindo do túnel a, sei lá, 280 por hora, o cara meio que vai tacar o pé no freio, né? Eu acho que também foi um pouco estratégia ele falar isso, eu sei, para depois, na hora que ele for chamado lá com os comissários, falar, não, tudo mas bem, tava para perigoso. colocar um pouco de pressão, mas eu acho que um pouco ele tinha razão, aquilo que estava acontecendo. Não acho que ele só fez novelinha, mas... talvez ele não esperasse que a punição que ele ia tomar ia ser um drive-thru, sei lá. O drive-thru ele perdeu uns 20 e poucos segundos, se ele tomasse 10 segundos, ele estava no lucro e conseguiria terminar mais à frente. Apesar que ele mesmo disse que, apesar da punição do drive-thru, ele terminou à frente do que se ele tivesse ficado a prova inteira atrás do álbum. Aí também entra uma combinação de, na minha opinião, erro de estratégia lá da Mercedes. Né? Acho que eles demoraram demais para parar. Eu acho que sim. De repente, eles precisam fazer um estágio lá nos Estados Unidos para tentar entender um pouco mais... não vai fazer na Penske, que também o pessoal tá meio enrolado ali. Tudo bem, mas entender essa dinâmica enfim, bandeira amarela, parar 10 mil vezes. Uma prova de Fórmula Indy, ela acontece muito mais durante a corrida do que numa prova de Fórmula 1. Mas é claro que daí o mesmo seja dito contrário, né? Tem coisas que lá na Fórmula 1 eles estão anos-luz na frente da Indy, e daí provavelmente a hora que eles veem uma situação meio arcaica lá da Indy, eles devem estar tirando sarro, falar, esse povo tem que vir para a Europa para aprender com a gente, né? Quero saber se você está curtindo o nosso bate-papo, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, coloque nos comentários aqui o que vocês acham em relação ao Grande Prêmio de Mônaco aqui. Quem está nos acompanhando, por favor, veja um vídeo na terça-feira depois, like no vídeo, se inscrevam. Quem não for inscrito no nosso canal aqui, já vai acompanhando, vai ser expulso depois aqui, tá? A gente tem o nosso... A gente vai mandar a Cal fiscalizar celular por celular depois aqui. Tiago, a gente tinha perguntado para ele alguns episódios atrás, e aí, você acabou se inscrevendo ou não? Aonde? No nosso canal. Aonde? Se alguém não tá inscrito é você. Não, a gente tinha perguntado para você. O relatório chegou aqui de quem dá mais likes no vídeo aqui. Mas disparadamente... Você dá like assim, ó, com o botão. Disparadamente a produção disso, eu que dou mais like nos vídeos dos 3 aqui. Tem muita gente que eu sei que não dá like aqui, porque a gente tem os inscritos
né? A gente pega na hora dessa aí a galera que não dá os likes no vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Sobre as estratégias que a gente falou, a Racing Bulls foi quem se deu bem com o Adjar, que chegou em 6º lugar. Melhor pontuação dele, melhor prova dele na Fórmula 1. Você acha que em condição normal ele teria chegado no 6º lugar ali? Bom, se bem que largando em 6º, eu acabava em 6º, né? Mas a condição normal dele era 6º por causa da classificação. Então, eu acho que tá indo bem. Eu acho que ele é o próximo cara a entrar do lado do Max ali. Que é uma coisa doida, né? A gente vê o Lawson, cara. O Lawson, ele começou o ano como um companheiro do Max, piloto Red Bull, e nós estamos na 7ª etapa do ano, e ele é o cara hoje que, tipo, tem que segurar o pelotão pro outro piloto da equipe poder pontuar mais pelo... Como é doido o esporte, né? Como que a Fórmula 1 é maluca. E provavelmente, se ele não faz isso, ele teria sido mandado embora. É que não tinha outro pra colocar, talvez, mas... Eu não tô falando... não. Eu não tô falando na sequência de Mas- Mônaco, óbvio que na segunda-feira, mas se ele bater de frente com o pessoal da Red Bull, ele é óbvio se colocar numa posição desconfortável. E ele já estando com essa, não sei se a gente pode chamar de falta de performance, daquilo que estavam esperando dele, ele não tá com muita moral de meio que, eu vou fazer aquilo que eu quero, ou eu também preciso marcar os meus pontos. Então, ele meio que precisa fazer aquilo que mandaram ele fazer. Agora, quem fez uma prova bacana também ali, desse pessoal um pouco mais afora, a gente vai voltar para falar para frente daqui a pouco, o Ocon. O Ocon conseguiu o melhor resultado da Haas em Mônaco, 7º lugar, o cara que também tem a mão da... Imagina, Da o pista Ocon tá ali. com quanto? 20 pontos agora? O Ocon tem bastante pontos, Não, sei a classificação exata do Ocon, mas é bastante coisa. Não, ele pontuou muito esse ano e a gente até tinha comentado no começo do ano, eu acho que logo depois da Austrália, né, que ia ser um ano difícil para a Haas. São 20 pontos, ele é o 9º do campeonato. Então, e a Haas até agora, ela tá surpreendendo, né? É que a Haas, teoricamente, dá para ser a última do campeonato, a Haas é a 6ª à frente da Racing Bulls. A Alpine, que foi uma draga essa prova aqui, classificaram lá atrás ali, o Gasly. Aliás, a panca do Gasly escapou de bater naquela quina da saída do box, do túnel, por pouco, hein? Que ele bate atrás do Tsunoda ali na roda e aquela se pega na... Você tava na prova do Wendlinger, né? Quando ele bateu em 94. Tava. Foi... Não, daí pararam o treino. foi num treino. Pararam o treino. Já faz bastante tempo, Thiago. Daí você me colocou contra a parede, mas eu não lembro se... Quem tava na parede era o Wendlinger, coitado. E doeu bastante pra ele. Eu não lembro se daí continuaram ou não, ou se meio que deram como encerrado, mas eu lembro que o choque para todo mundo porque... foi bem grande, porque a gente tinha acabado de vir de Imola, né? Então, viemos do pior fim de semana da história da Fórmula 1 para logo na sequência o Wendlinger bater no treino e, óbvio, foi retirado do carro, foi para o hospital e daí passou por toda a situação que ele passou, mas... não gosto nem de lembrar. Segue. O Pérez também bateu uma vez forte lá em 2011. Ferrari, um fim de semana bom para Ferrari. Leclerc classificou bem. O Hamilton tinha classificado melhor, tomou uma punição, ainda depois acabou chegando em 5º. Pode ser uma reacendida, talvez, a Ferrari, ou uma situação mais de pista favorável, situação favorável a algo específico? Mônaco é muito atípico, né? Acho que... Mas mesmo sendo Mônaco, mesmo sendo Leclerc, não conseguiram fazer a pole, né? Mas mesmo assim, acho que é uma pista muito diferente. Barcelona, acho que volta aquela McLaren na frente. Mesmo com as tais asas novas, as regras novas de Eu acho que sim. flexibilidade. Continuam na frente. E aí vai ser a briga entre a Mercedes, Ferrari e Red Bull. E o Max só, né? Max, que foi o 4º, ele falou alguma coisa no fim de semana? Não? Melhor nem perguntar. Não. Manda o texto pra ele agora. Eu ia perguntar o que ele achou do filme, mas ele também não foi ver o filme. Qual que é o nome que ele tá utilizando? É Franz lá, usou em... Franz Zimmermann, não? Franz Hedman, né? Mano. Franz Hedman, que ele utilizou lá em... Nürburgring. Ele comentou o que ele achou de Nürburgring lá? Não, nem perguntei essa Não. semana. Também, corrida atrás de corrida aqui, não parei pra encher o saco Cara, é dele. funcionário exemplar, né? O chefe tá do lado. Não, muitas corridas, ações ali, com os patrocinadores. Tô aqui com o chefe do lado.
É isso, turma. Gabriel Bortoleto, brasileiro estreando lá em Mônaco, primeira prova dele. Participou do lance da corrida que foi na largada, que ele faz uma bela ultrapassagem pra cima do Kimi. Que na hora eu falei, cara, não posso falar o resto, mas que animal. Aí depois, na sequência, os dois dividem a curva e o Gabriel levou a pior. Como que vocês viram esse lance? Particularmente eu achei a ultrapassagem dele na antiga Lowe's lá, tipo, animal. Legal, mas acho que a reação do Kimi foi muito boa também. Exatamente. Tipo assim, eu acho que a do Kimi foi muito mais surpreendente do que a dele. A dele é uma coisa meio normal, que entra aquele engarrafamento da primeira volta, às vezes você bota por fora, você se dá bem e foi muito bom. Só que acho que ele nunca esperava que o Kimi fosse dar o troco nele ali. E o Kimi foi muito esperto. Acho que foi a única ultrapassagem, foi no Gabriel nele e nele de volta ali na curva seguinte, né? E acho que o Gabriel, ele levou um susto, não esperava, por isso que acabou encostando na barreira. Mas foi bom que ele conseguiu dar ré e ainda continuar e fazer a corrida. Porque fazer uma corrida, por mais que é uma corrida muito chata e quase não tem disputa, é importante você ter a bagagem de correr em Mônaco, de fazer essas voltas todas. Pista de rua, quanto mais você anda, mais você aprende, mais confiança você ganha. Então, pro ano que vem, por mais que ele não fez ponto, ter que ficar ali atrás, ter feito a prova inteira, chegar o ano que vem é um pouco mais de experiência que ele vai ter. E aí, por causa das estratégias malucas, ele conseguiu se recuperar bem na prova, chegou tipo à frente de uma galera, né? Ele estava em último e chegou em 14º ainda. Que ele fez 2 pit stop rapidinho e aí... E voltou pra prova. O que você achou, Cris? Eu achei que ele foi muito criativo lá na freada do Lowe's, a hora que ele viu aquele buraco e depois ele viu todo mundo se empilhando por dentro, ele nem teve que retardar a freada dele. Naturalmente ele foi devagarzinho, freou mais tarde, porque o primeiro freia... vamos fazer um exemplo só para poder tentar ilustrar toda a situação. O primeiro freia na placa dos 40, o segundo vai estar freando nos 50, o terceiro da filinha vai estar freando nos 70, 80 metros. Só que o teu carro pode frear nos 40. Então, se ele vier por fora ou onde tem um espaço, ele vai passar o carro da frente com uma certa facilidade. E eu acho que ele pensou muito rápido, isso daí foi muito legal, só que concordo... com ele jovenzinho. O Kimi, ele não estava nem sonhando que o Kimi fosse dar o troco nele. E a hora que o Kimi apareceu, e de novo, porque os carros são tão grandes, ele não conseguiu meio que pelo menos entrar um pouquinho lado a lado e depois recolher atrás do Kimi. O Kimi se colocou, como se um 747 tivesse... aterrissado do seu lado meio que de última hora, inesperadamente, e daí colocou o Gabriel numa situação que ele não tinha nem espaço físico para querer entrar, e ele acabou indo reto. A sorte dele é que ele conseguiu voltar, daí ele parou no box, trocou o bico, né? E a vida que segue. Agora, uma provocação, inclusive. Ano passado a gente teve um lance muito parecido na mesma curva das duas Alpines ali. Tava lembrando alguma coisa. Do Gasly com o Ocon, e tipo assim, o Ocon era por dentro que se jogou pra cima do Gasly e o Ocon e daí foi mandado embora por causa disso, praticamente. Então, daí uns 3 anos atrás teve aquele lance do Pérez. Aqui na classificação. Na classificação, mas aí isso. não era do... O lance mas do teve Pérez. O Button que capotou uma Sauber também ali, na mesma curva. Ali, naquela curva, daí na mesma curva teve o Frentzen que rodou... E a hora que ele começou a rodar, ele deu uma de americano, ele meteu o pé de novo, daí o fato dele acelerar para frente, com o carro indo para trás, fez com que ele não batesse no muro de proteção, não batesse lá no pneu, guarda-reio, tudo, e ele acabou conseguindo voltar para a pista, e daí teve... o lance do Ayrton também, em 88. Mas aí são outras situações. Estou pegando uma situação... Não, tudo bem, mas tudo isso aconteceu na mesma curva. O muro do Ayrton ali, que ele... Era do lado da casa dele, inclusive, ali de Mônaco. Tanto que ele nem voltou pro box, né? Ele já foi de volta direto pra casa. O funcionário do Ayrton disse que assim... Pô, eu estava vendo a corrida e o moço estava na TV. Aí do nada, não sei o que, o moço tá na minha casa de novo. Chegou em casa, o cara tava lá no apartamento de novo. Mas então...
Não teve também uma dose de otimismo extra do Antonelli de fazer aquele mergulho? Talvez não desse para fazer aquele mergulho, apesar de ele ter feito, sem você jogar um companheiro para fora? Não, Calma. você tem um espaço em Mônaco, você vai. Você não Exatamente. pensa nem 2 vezes. Então, por exemplo, o agente que eu vou falar, que não especificamente nós aqui, mas a crítica que fizeram pro Ocon no ano passado, por ter tentado fazer a mesma coisa praticamente... Mas em cima os do dois Gasly, carros bateram. Os dois carros bateram. Os dois carros encostaram. Então, esse caso não encostou porque o Gabriel... Não, mas mesmo se o Gabriel tivesse batido nele, o Gabriel ia encostar e ia entrar na barreira, entendeu? Não ia acontecer nada com o Kimi. Porque eles estavam muito mais lentos, era no comecinho da prova, não sei se é do... As duas eram na primeira volta. Mas o Kimi, ele tava com o carro literalmente do lado ou até um pouco mais pra frente na hora que... Porque como o Gabriel, na curva anterior, fez o raio muito mais apertado, o Kimi já aproveitou para fazer o raio muito mais aberto e sair muito rápido. E ele viu que dava para fazer e ele foi, freou lá dentro. O Gabriel, na verdade, bateu mais porque ele Assustou. Ele assustou. Quando ele viu, já estava muito em cima da hora. Se ele tivesse percebido antes que o Kimi estava planejando aquilo, ou ele teria fechado, ou ele teria virado um pouco antes para conseguir fazer a curva. Não, eu também acho. Eu acho que o Kimi se posicionou extremamente bem e não deu a oportunidade nem do Gabriel pensar em voltar. E, você quer saber? Não foi culpa nenhuma do Gabriel. Eu acho que teria acontecido com qualquer um de nós, entendeu? Você não está esperando alguém se enfiar por dentro de uma maneira tão sólida que nem o Kimi fez. O Kimi literalmente estava lado a lado, diferente das outras situações, aquilo que você tinha comentado lá das duas Alpines, ou seja, eles não estavam lado a lado na mesma posição, eles estavam tentando, então de repente a roda dianteira enrosca lá na roda traseira, mas aí no caso lá do Kimi, eu acho que ele se colocou numa posição tão forte que ele não deu a oportunidade para o Gabriel voltar. E você quer saber? Não foi culpa nenhuma do Gabriel, ele só se encontrou numa posição muito difícil, que não tinha o que fazer. Que na prova ele acabou chegando depois na 14ª colocação. Perguntar pro pessoal aqui, quem achou que o Kimi Antonelli foi otimista demais ou... Levanta a mão. Pessoal, tá aqui eu gostei disso aqui, o termômetro em tempo real, isso aqui. Você tem que fazer mais vezes isso, hein? Deixa eu ver a família do Cris aqui do lado que eu não vi. Eles não concordaram com você, não. Ó. Dessa vez... Eles concordaram Não, comigo. quem achou que ele foi otimista demais? Ninguém levantou. Vocês acharam que ele foi otimista? O Kimi foi otimista demais pra mim. Não, o Kimi Fez o certo. Kimi deu certo. Quem achou que o Kimi fez o certo? Vamos ver. A família levantando. Então. Quero saber o que você achou também. Pode mandar aqui o like no vídeo e comentar o que vocês acharam dessa questão do Gabriel Bortoleto. Algum outro assunto? Grande Prêmio de Mônaco? Uma outra coisa? Porque como a gente tá gravando com gente aqui, geralmente quando acontece, quando a gente vai pro intervalo do momento pit stop, o Cris vira e fala assim, vamos falar do não sei o que a gente não comentou aqui? Então aproveita, um outro ponto. Eu achei que o Piastri se salvou bonito lá na saída lá naquela escorregada. Exatamente. Ele quase lenhou o carro lá na saída e é óbvio que ele teria perdido pontos importantíssimos para ele. Não entendi o que o Hamilton estava querendo fazer com o Max na hora da classificação, a hora que estavam subindo lá para o cassino, e daí... Eu acho que teve algum erro de comunicação ali da Ferrari com ele. Eu quero imaginar que sim. Porque ele no rádio falou assim, o que vocês estão fazendo? Tanto que ele freou, ele tirou o pé e logo depois ele acelerou de novo. E ele colocou o carro, ele parou de acelerar justo na entrada da curva mais rápida do circuito, que é aquela parte lá do cassino. Tá. E curva de verdade. Tudo bem, se você pegar a saída do túnel, mas enfim, claramente atrapalhou o Max. Eu não sei se teria feito uma diferença, mas o Max chiou e depois ele mandou... Que faz. Como? Eu acho que faz diferença. Não, é óbvio. Não, é óbvio. Não, eu acho que o Max teve que, de repente, talvez abortar aquela volta. Sim. Eu nem lembro. Mas a última volta do Max foi uma volta limpa. Foi uma volta limpa. Mas o que me surpreendeu é assim, por ser Mônaco e tudo mais, o carro toma 6 décimos do líder.
se eu não me engano, foram 6 décimos de diferença do Max pro Lando. Foi Alguém me bastante. corrige se eu estiver errado, mas não Eu sei acho se que alguém um pouquinho lembra menos aí. Foi. Hã? Acho que foi um pouco menos. Aliás, a volta do Norris Pera Mas foi se foi 6, 1,99, foi meio segundo. Foi... foi 1,99, a volta mais rápida de Mônaco, e deve ficar mais rápida porque os carros no ano que vem vão ficar mais lentos. É. Então, Só o Hamilton, que estava em quarto, tomou 4 décimos. o Max foi quinto na classificação. Exatamente. É. Cara, nunca que a gente imaginaria isso. É muito tempo. Achei que Mônaco talvez seria uma daquelas pistas que o Max ia conseguir tirar aquela diferença. Agora, 6 décimos atrás é muita coisa. Eu também achei no bolão que ele ia fazer a diferença em Mônaco. Então, não sei, isso me surpreendeu um pouquinho, porque, cara, 6 décimos, sabe, ou ele errou a volta, ou não sei. Porque realmente é muito tempo para Mônaco, assim, ainda mais por um cara que a gente sempre espera ele tirar leite de pedra, né? Então, eu espero que, sei lá, que não sei se tiveram upgrade de outras equipes, mas geralmente o carro que toma 6 décimos em Mônaco, quando chega uma pista normal, toma mais ainda, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa semana, né, em Barcelona. Em Barcelona. O Alonso voltou, né? Voltou a conseguir extrair o máximo possível dele. E daí, é claro, a gente viu uma diferença dele para o Stroll muito maior do que numa pista permanente. Então, pena que o carro dele quebrou, mas também não ia fazer grande diferença. Não é que ele ia sair de, sei lá, 7º, 8º. Enfim. Ele ia conseguir pontuar no... Não. Pontuar sim, É. mas não é que ele ia disputar a vitória Sim, ou não. algo do gênero. Então, Sim, foi isso que eu quis dizer. Mas a gente pôde ver uma diferença bem maior do que nos circuitos permanentes. Os circuitos permanentes, ele estava... Ok, um Alonso desmotivado esse ano, meio que 6 por meia dúzia comparado com o Stroll. Em Mônaco, não, onde ele claramente já fez a diferença no passado. Se a gente voltar alguns anos atrás, Sim. na época da Honda com a McLaren, a hora que chegava na Hungria e chegava em Mônaco, eram as duas pistas que acendia, onde o carro claramente ia muito melhor. Por quê? Porque não tinha velocidade em linha reta, e Mônaco e Hungria, como tem retas curtas, ele fazia toda a diferença como piloto. Com a Aston Martin mesmo, 2 anos atrás, que ele chegou em segundo lugar. Se ele para uma volta antes, ele ganha a corrida. Exatamente. Começou aquele chove e para. Tanto que a gente estava Se discutindo, ele parasse uma, né? bola, Se ele parasse uma volta antes. É. Enfim, essas coisas em automobilismo é sempre muito fácil a gente fazer análise depois, né? Eu diria que como tudo na vida, né? Se eu tenho certeza que entre nós dois aqui a gente tem umas 82 mil histórias aqui que com certeza teria mudado a nossa história, mas para ser justo, a maioria dos outros pilotos também tem um monte de história que e não é. Não, infelizmente, não é assim. É isso. Falando ainda sobre o Grande Prêmio de Mônaco, vamos fazer o nosso volta rápido aqui. Que a gente não fez na última corrida, a gente vai fazer de novo. Então, palavrinha, frase no máximo curta. O pessoal acha que não acha que a gente fala tão curto aqui. Você vê alguém se manifestou ali. Tá, mas o que é? É uma palavra ou uma frase? Uma palavra que pode ter 3 palavras. Tá bom. Tá? Coisa meio... se fala uma frase curta, vamos fazer o faroeste caboclo aqui daqui a pouco. Vamos lá. Então, Grande Prêmio de Mônaco. Quem vai primeiro? Vocês que sabem aí. Chata. Entediante. Norris. Perfeito. Impressionou. Norris, novo recordista de Mônaco. Piastri. Conservador. Exato. Bortoleto. Gosto de perguntar ao Bortoleto. Ok. Você acusava ele que ele descolava, agora a tua vez de criatividade. Fez o papel dele a primeira vez lá. Surpresa do dia. Fazer o papel dele, ele quis dizer ok, só como eu já tinha falado ok, ele não quis me copiar, entendeu? É isso. Surpresa. Surpresa do dia. Surpresa positiva. Norris. Ele vai falar Jar. Acho que ele ia falar de área e tá pensando em alguma outra coisa agora. Para tua alegria, eu vou falar Norris também. Decepção. Max. Pô, por que você fala aquele que eu ia falar?
Pra hoje? Você ter que parar 2 vezes. Boa. Piloto do dia. Norris. Ah, pega um outro, vai. Um outro destaque. Alguém tem algum outro quem? destaquezinho, sei lá. Ocon. Boa. Ocon. É. O Mylander nem trabalhou esse fim de semana. Ou do safety car. Próxima corrida, já que o Nelson não quis falar aqui, ó. Tem um outro? Não tem? Não? Fica com o Norris mesmo. Próxima corrida, Grande Prêmio da Espanha, nesse fim de semana já em Barcelona. Ano que vem deveremos ter a prova em Madrid, no circuito de rua. Ficar de olho nessas novas asas dianteiras aqui, algo que a gente já fala há bastante tempo no Pelas Pistas. Aproveitar então e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, mais uma vez aqui no nosso programa especial aqui no Samp Sky. Já que falamos tanto do Grande Prêmio de Mônaco, perguntar para vocês aqui dados, curiosidades do Grande Prêmio de Mônaco aqui, por exemplo, questões de velocidades antigas, quantas vezes vocês trocavam de marcha? Quantas vezes você trocava de marcha em Mônaco, Christian? Por 92 volta? Eu trocava 33 vezes por volta. 33 vezes por volta. 33 vezes com câmbio H. Com câmbio H. Daí 93 era câmbio sequencial. Tá. E daí 94 foi borboleta. Borboleta. Não, peraí, 33 vezes que você... Subida e descida. Subi em 2 máquinas. Não, mas então dá muito mais 33. Não. Segunda, terceira, quarta. 3. Então, daí... São 3 trocas de marcha. Eu tô contando Não. cada uma sendo uma troca. Exatamente, cada uma sendo uma. Daí 4, 3, 2. Daí... Você tá contando de novo também. Exatamente. São quantas? 30 aí? 33 Eu achei que era muito por mais. volta, não. É só se fazer a conta, depois eu te mostro lá no papel. Como que você começava? Então, narra uma volta em Mônaco ali, vai. Passando a linha de chegada já tá de... Passando de chegada já tá de sexta. Não, você tá de sexta, daí segunda, daí você sobe lá pro cassino sexta, chega no cassino era quarta, daí segura a quarta até na freada lá do Mirabeau. Você segurava a quarta até a Mirabeau. Isso. Daí, hora que... Porque... Você fazia Mirabeau de quarta? Não, fazia tá. de segunda. Ah, tá. Mas aquela retinha da saída do cassino, que todos os carros vêm pra direita e voltam, aquela retinha é bem mais curta do que ela parece. Tá. Ela E ela é parece... descida também, né? Ela é E indecida. tem um calombo mesmo, por isso que todo mundo vem pra... Isso. Daí fazia em segunda, segurava em segunda, colocava a primeira pro Loas, daí saía de primeira, daí naquela retinha lá do Kimi, colocava a segunda, daí, dependendo da relação, ou fazia de segunda ou primeira, para entrar lá no túnel. Tá. Daí chegava no túnel, colocava a sexta de novo lá no túnel, daí na freada da chicane, voltava... Rascasse. Não, na freada A da piscina. chicane. Não, antes, na freada saindo do túnel. Desculpa, saindo do túnel. Voltava para a primeira, daí subia para a quarta, daí fazia as duas à esquerda em quarta, o S da piscina segurava em quarta, daí segunda, lá na parte lenta, voltava para a terceira, daí na freada lá da Rascas, voltava para a primeira, daí segunda naquela retinha curta, segurava em segunda e daí até a sexta de novo. Caramba. Tudo no... Fazia bolha na mão? Você usava esparadrapos ali, extras? Eu usava, às vezes tinha algumas provas que era mais difícil do que outras, mas eu acho que era muito de momento, como é que tava, sei lá, aquela semana, às vezes você veio de uma semana difícil que você tava testando antes, alguma coisa, você tava, não sei se fragilizado na mão era a palavra certa, daí você usava esparadrapo, usava aquilo que você tinha que usar para tentar salvar, mas... Conhecendo a memória do Nelson, não vou perguntar quantas trocas ele fazia, porque você não vai lembrar do... Mas 0. ele não lembra quantas trocas ele fazia esse final de semana em Cascavel. Você acha que ele vai... Tão automático o negócio que... Ainda tanto que você vê, o Christian ele falava assim, não, eu subi aqui a Mirabeau, descia nisso aqui, o Nelson é por número, né? Número. Eles fazem Interlagos, eu não sei o nome, tem que ser por número. Quando tá falando com o engenheiro, começa a falar o número, subiu ali a laranjinha, isso aqui. Gente, fala o número, que não dá. O Gabriel, ele deu a entrevista e falou assim, eu fiz a ultrapassagem na 6. Ele não mas fala é o nome. assim. É tanta pista que... Mas eu acho que nome é mais um negócio old school. Porque... E é pouca pista hoje, se você parar a pensar, com o nome... Exatamente, porque a maioria é tudo número. Mas se você voltar para sei lá,
pega Monza, por exemplo, primeira variante, daí primeira de lesmo, segunda de A lesmo. Silverstone também tem. Então, parabólica, Silverstone. Silverstone, Beckett, Copse, sei lá, que mais? Mas hoje em dia as pistas modernas não tem mais Elas não isso. têm. Mas o fato interessante de Mônaco aqui, o Ayrton fez a pole em 88, virando 1,26. 1,26. 1,26. São 17 segundos mais lento, quase, que o carro atual virou. Tudo bem que a pista atual, ela tem, talvez as chicanes são um pouco mais abertas, Aquela da tentaram... piscina mais rápida. A da piscina é mais rápida, a curva 1 também ali, da reta dos box, ela é mais aberta. Então vamos botar aí uns 2 segundos, 3 segundos aí de pista, que deve ter melhorado. O asfalto é melhor, Mais liso, bem mais liso. Naquela época não tinha esse negócio de ficar... Hoje em dia, todo ano eles reasfaltam aquilo. O asfalto de Mônaco é, sem brincadeira, é muito mais liso do que o asfalto de Interlagos, do autódromo, pra você ter ideia. Eles podiam não precisavam asfaltar do ano para o outro, mesmo se eles asfaltam de novo, porque é uma frescura gigante. Mas o asfalto é mais liso do que o autódromo de Interlagos, de muitos autódromos aí, de tão liso que é. Mas eu nem imaginava. Eu falei, deve ser uns 5 segundos, 8. Eu fui olhar aqui, 1,26 e foi a pole, hein? Quanto fez o segundo nessa O prova? segundo tomou mais de 1 segundo. O 20º virou 1,31. Mais lento que Fórmula 2. Fácil, mas... Foi o tempo da Fórmula acho, 3. né? Então, pra você ver como a Fórmula 1 evolui. Porque é uma das únicas pistas que dá para ter uma comparação Sim. direta de tempo. Porque todas as pistas foram modificando, faz uma chicane a mais, muda isso, muda aquilo. Então, é bem interessante essa evolução. Eu acho que só para também finalizar ao lado dos nomes e números de pista, antigamente eu acho que tinha um lado muito mais romântico da Fórmula 1, porque você pega uma pista, um clássico, que nem Silverstone, foi onde praticamente a Fórmula 1 nasceu, né? Todas as equipes, a maioria delas sendo sediadas lá na Inglaterra, e Silverstone, não sei desde quando, Thiago, você que é bom dizer, desde 1950? 50? Então, desde 1950. Pô, primeiro ano que você foi correr lá, não foi? Quase. Mas, De kart. por exemplo, você pega uma diferença que nem Manicur. Manicur, você tá... Primeiro que você fala Manicur, não tem o mesmo peso que você falar Silverstone, que você falar Monza. Segundo que você tá andando, até eu vou me contradizer um pouco, né? Porque você tá na França andando no meio do monte de fazenda, daí de repente aparece a pista de Manicur, que não tem nada em volta. Até aí você vai falar que Silverstone é exatamente a mesma coisa. Concordo. Mas as pistas importantes, elas perpetuaram no calendário. E as que vão e voltam por causa de motivos comerciais, eu acho que elas nunca vão ter nome de curva, porque pelo fato de elas vão estar lá enquanto estiver gerando dinheiro, daqui 2, 3 anos, quando não estiver mais gerando dinheiro, 4 anos, sei lá, o tempo que for, vão retirar ela do calendário porque não faz mais sentido financeiro ir para lá. Agora, eu não enxergo a Fórmula 1 sem Spa, eu não enxergo a Fórmula 1 sem Mônaco, eu não enxergo a Fórmula 1 sem Monza, eu não enxergo a Fórmula 1 sem Silverstone, eu enxergo a Fórmula 1 sem... Jeddah. Sem Jeddah. Bahrein. Exatamente, enxergo. A hora que mudasse, inclusive em Jeddah, né? Quase não correram há 2 anos atrás, né? Quando tava, sei lá, quando tava jogando míssil do lado... Então, não foi há 2 anos atrás? Eu acho. Foi uns 2, 3 por aí. Então. Você falou nessa volta que você comentou das trocas de marcha aqui, você classificou em 92 com o tempo de 1,23,4. Fazendo essas trocas aqui. E isso foi em 94. Em 92. 92. Em 2000, 8 anos depois, o Schumacher de Ferrari já, que tinha tecnologia, foi 1,19. Uau. Então imaginar que daquela época... Mas daí mudou o regulamento, né? Então, você está falando em 2000, né? 2000. A pole não, em 92 foi 1,19,4. Sim. Se você olhar 94, eu acho que eu cheguei a andar em 1,15 lá em Mônaco. Vamos ver aqui, 94. Classificação.
Classificação da prova, nos treinos... Não, é 1:21.0. Ah, 21. 21.0. Não, tá. Então, errei feio. Mas a Ferrari, mesmo aquela Boa. dominância Fica toda... tranquilo, nem o Schumacher andou em 14. O Fica quê? nem o Schumacher andou em 14. Foi 1:18. Não, tudo bem, mas 1:21 em 2 anos, É. a gente já tava... Tudo bem, o carro era muito melhor. Sim. O carro de 94 era anos-luz na frente do carro de 92, mas a gente já tava, 2 segundos e meio mais rápido do que aquilo que a gente tinha feito em 92. É isso, turma. Esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop tem as melhores peças para o seu carro. Tá precisando de peça? Vai na Pit Stop. Você tem a comodidade de encomendar a sua peça numa loja, no WhatsApp ou também pela internet. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta depois do nosso momento Pit Stop. Quero saber se você já deixou seu like no vídeo, se já se inscreveu no nosso canal aqui, a galera que tá no Samp Sky, se já compartilhou com o pessoal também, o que não pôde vir aqui com a gente. Muito bacana o nosso evento aqui. Cara, quanta gente tem aqui, hein? Fiquei espantado. A gente chegou por volta de umas 5 horas, né? Pô, você chegou junto com a fila quando tava entrando aqui, não foi, Nelson? Sim. Passei mó vergonha. Tive que cortar a fila. Ah, olha só! Ô Thiago, por que não barraram ele lá embaixo? Eu acho que barraram, porque Não, você teve que cortar a fila. Mas deviam ter barrado até agora, Você né? trouxe brinde pra galera? Eu trouxe. Eu trouxe adesivo, tô aqui no... Não. Adesivo não conta. O pessoal quer boné. Não, o adesivo conta quer porque a distribuição carrinho. do prêmio é pelo... Então quem ia Cara, ficar e de pior que fora é é verdade. Adesivo pelas pistas, a chave da motoca Tá de brinde também? e o cartão de débito. O pior é que é verdade, o Christian ele anda com esses adesivos no bolso em todos os lugares que ele O tempo vai. todo. E o tempo todo, é verdade. A única coisa que eu mudo, agora que fizeram pra mim, eu tô alternando entre pelas pistas e escuderia bandeiras. Boa. Esse final de semana eu tinha um bolo de adesivinho lá da escuderia bandeiras. Por que você não tem um cartão digital na carteira? No telefone? Não, tá aqui. Você sabe? Tem também? Tá aqui, eu tenho. Sério? É. Eu já aprendi a mexer com cartão digital. Vamos ver se Caramba. funciona. Traz a maquininha do bar da aproximação aqui. Vamos pra gente fazer um teste aqui pra ver se... E funciona o cartão. Isso que é o mais importante. Impressionante. Pô, já que vocês falaram da escuderia Bandeiras, vamos falar de Stock Car antes da gente ir pra falar das 500 milhas de Indianápolis. Como foi o fim de semana? Sábado foi bacana. Sábado foi uma prova Final muito de boa. semana foi legal. Foi uma evolução. Acho que foi o primeiro final de semana que deu pra gente entender um pouco mais o carro. Por mais... Casca é uma pista muito diferente. É uma pista que ela é praticamente só de alta, só tem curva pra esquerda, tem uma curva pra direita só. Uma pista pequena, mas legal, não deixa de ser muito boa. Mas a primeira vez que a gente fez pit stop com esse carro, primeira vez que realmente passamos por um final de semana normal, né? Acho que Já teve push e tudo no... Puxa, Tá. Interlagos foi mais um teste, apresentação pro carro, né? Então, muitas coisas boas. Claro que algumas equipes ainda estão com alguns probleminhas no carro, né? Não conseguiram acertar tudo, mas a maioria dos carros já andaram, os pit stops funcionaram. Eu cheguei lá na quinta-feira, eu achei que não ia ter pit stop, mas tiveram e funcionaram, então mordi a língua. E no mais, acho que... O teu, inclusive, foi muito bom. Né? Uma coisa que tá me preocupando um pouquinho, talvez, né, é uma coisa normal, né? Carros novos, formatos novos de provas, coisas novas estão acontecendo, é que os carros são bem mais leves. Então, os carros naturalmente freiam muito mais tarde, fazem as curvas muito mais rápidos. Mas o que acontece? A zona de freada ela é muito mais curta, igual a gente falou da Fórmula 1 em Mônaco, né? E as ultrapassagens ficam muito mais difíceis, porque como se faz as curvas mais rápidas agora, e o carro tem mais pressão aerodinâmica, para você seguir o carro da frente está sendo mais difícil. E aí está sendo mais difícil seguir o carro da frente, aí você vai na reta e a freada ela é muito mais curta porque ela é muito mais tarde. Então, né, eu recebi muitos comentários no Instagram, mensagens após a corrida, o pessoal falando, pô, mas a corrida foi chata, quase ninguém passou ninguém, isso, aquilo. Mas acho que faz parte do processo da categoria entender o produto, né, o carro novo e tudo, para ir acertando. O push ele não tem uma eficiência tão grande igual do ano passado. No ano passado a borboleta abria, né? Que obviamente era um motor, era um V8 aspirado. Hoje em dia a gente tem um 4 cilindros turbo, então a tecnologia do push tem que ser um pouco diferente.
Então, são algumas coisas que ainda vão ter que se acertar durante os anos aí, para tornar o produto interessante, porque, né, tem que ser um carro com tecnologia, tem que ser um carro bom para o público assistir as corridas, que querem ver ultrapassagens, querem ver coisa acontecendo, porque os carros são todos iguais, tem muito pouco que você pode mexer no carro. Por mais que tenha as melhores equipes, vamos usar o Meinha como referência, que eu sempre uso, você não vai ter um carro meio segundo mais rápido. E para você conseguir ultrapassar, né, nessas condições muito parecidas, se você não tiver um push, um DRS, algumas coisas, a gente vai acabar vendo corridas parecidas com a de ontem, de anteontem. Então, são coisas que a Stock Car tem que trabalhar junto com as equipes e tudo mais para a gente conseguir melhorar isso. Mas foi legal. Eu acho que no domingo, comigo, a gente quebrou alguma peça no carro durante a prova, que o carro ficou inguiável, o carro ficou muito dianteiro, mas do ponto de eu mandar mensagem pro box, falar, prepara um pneu aí, porque eu acho que a gente tem um pneu furado. E eu fiquei só esperando a hora do pneu estourar, mas não estourava. E quando parou no box, quer dizer, quando acabou a corrida eu parei, primeira coisa que eu falei, pega logo a calibragem do carro que eu quero ver, dos pneus. E aí a calibragem estava normal, então realmente alguma coisa mecânica no carro deve ter quebrado, que a gente vai descobrir quando os carros voltarem para a oficina, que eles devem estar chegando agora. Então é isso, mas foi interessante, estamos em 10º no campeonato. Né? Poderíamos estar muito melhor se, por exemplo, a asa não tivesse quebrado em Interlagos, estaríamos aí entre os 5, talvez os 5 primeiros, mas enfim, se no automobilismo é muito fácil, né? E aí, Cris, o que você também faz de balanço? Eu achei que foi um fim de semana bom, foi do jeito que a gente queria, talvez não, mas a gente fez grandes passos para frente comparado com São Paulo. Tendo dito isso, eu tenho certeza que outras equipes também melhoraram, mas aonde me chamou a atenção foi do ponto de vista de organização, do ponto de vista também de logística da equipe. Eu acho que a sinergia em Cascavel estava bem melhor do que estava em Interlagos. A gente está no ponto que a gente quer estar? Não. Inclusive estamos em alguns aspectos até longe disso, mas o importante é que a gente está andando para frente. Colocamos 3 carros no Q2 e infelizmente 2 acabaram não podendo participar lá do Q2 porque a gente foi medir temperatura do pneu assim que terminou e foi erro nosso. Na hora a gente quis otimizar tudo e esquecemos completamente dessa regra, erramos e daí 2 carros tiveram que parar, né? Não continuar lá na classificação, então isso prejudicou a gente demais. O Nelsinho, como ele tinha comentado, ele fez uma corrida muito boa, ele acabou largando em 18º na primeira corrida. Ele chegou aí para o Q3, chegou a classificar em 5º, e daí por uma falha mecânica da peça do carro de Stock Car que vem da Audace, essa peça quebrou e daí o carro dele, a frente do assoalho, encontrava-se de um lado 2 milímetros mais baixo do que poderia estar pelo regulamento, e é o mesmo caso de você ser pego meio quilo abaixo do peso. Faz uma diferença de performance? Não faz nenhuma, só que você está abaixo do peso. Então a gente pelo menos estava tranquilo que a gente sabe que não foi culpa nossa, não foi a equipe que errou a medição, e sim a peça que falhou, e daí o carro dele acabou ficando fora do regulamento. Ele teria largado em 5º no segundo dia, 8º no primeiro dia. Ele tomou um penal de 10 posições, acabou largando em 18º, terminou em 5º no primeiro dia. Quarto, bem lembrado. E daí no segundo dia estaria largando, ele largou em 15º e daí eu acho que teria terminado normal, entre 8º e 10º. Mas o importante é que a gente andou para frente. E também a gente conseguiu entender o carro do Attila. O Attila estava realmente tendo muito problema desde São Paulo. Esses problemas continuaram lá em Cascavel, ao ponto que um dos in-car deles, a gente estava até olhando, ele, entrava no bacião, meio que
dava batente no braço dele, ou seja, que é uma situação completamente irreal, né? Que não deve estar acontecendo, que não poderia estar acontecendo isso. Acabamos trocando praticamente o carro inteiro, ou seja, de componentes, né? Aquilo que dava para trocar, e parece que resolvemos o problema do carro dele na segunda corrida. Tanto que a segunda corrida ele largou, e acho que estava 2 ou 3 carros atrás do Nelsinho, que tinha largado 10 posições para frente. Boa. Então, isso ficamos, de uma certa maneira, aliviado. Agora vamos para o Velopark, que já não é esse final de semana, é o próximo. É no próximo. Beleza, então, próxima prova pelo parque. Só dando os resultados, primeira corrida foi a vitória do Petekoff, com o Gaetano de Mauro em segundo, o Salas em terceiro, o Nelsinho em quarto. Na corrida 2, Kodair em primeiro, Fraga em segundo, Serrinha chegou na terceira colocação. Próxima prova, Velopark. Antes das 500 milhas de Indianápolis, tivemos no fim do dia ontem as 600 milhas de Charlotte. Confesso que eu não vi a prova, vi só o começo da corrida, mas o cara da melancia ganhou o Ross Chastain. Estava ouvindo um áudio do Ross Chastain antes de começar o programa. Alguma coisa para falar da prova? Eu sei que tem mais ligações. Sinceramente, eu acabei não vendo. eu tive corrida ontem, acabou a corrida, aeroporto, cheguei em casa 11 da noite, consegui ver um pouco de Indianápolis, mas a Coca-Cola eu não vi, Coca-Cola 600. Eu acabei também, não, essa vez não... não... Pulei. O Larson rodou? O Larson rodou entrando no box. O Larson fez o double, rodou nas duas. O double definitivamente não foi o ano dele, né? Para quem quer fazer o double e tentar fazer de uma maneira competitiva... Será que ele vai fazer de novo? É uma boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Ou ele vai fazer porque ele tá querendo com ele mesmo e quer fazer direito de novo alguma coisa, ou ele vai... Não, peraí, deixa eu fazer uma coisa, depois eu faço a outra, e fazer as duas coisas, claramente não funcionou pra ele. Porque ele rodar não é ele, né? Não é coisa dele, né? Eu não vi ele tão motivado que nem no primeiro ano. Não vi. A situação toda, o desenrolar dessas 2 semanas, primeiro que não foi tão suave que nem foi para ele no ano anterior. Tava dando tudo certo em Indianápolis para ele. Exatamente. E não sei se porque os carros da McLaren andavam um pouquinho menos esse ano, e daí exponencialmente ficou muito mais difícil para ele, que não tem tanta experiência com o carro, do que para um Pato. O Pato, ele vai rodar a baiana dentro do carro, mas ele vai fazer acontecer. De repente, para o Larson, como ele tem menos experiência, ele vai sentir muito mais. Mas a minha percepção de fora foi que eu acho que ele não estava com a mesma vontade, ele não estava com a mesma faca nos dentes que ele estava o ano passado. Tá, então, só o Ross Chastain que venceu as 600 milhas de Charlotte. Indy 500, 500 milhas de Indianápolis. Quem assistiu a corrida ontem, 500 milhas de Indianápolis? Levanta a mão. Família do Christian. Muito bem. Quem assistiu na ESPN, levanta a mão. Quem viu na concorrência, levanta a mão. Seguranças, por favor, ali pro pessoal. Brincando. Christian, que dizer do imparável Palou? A gente tá falando do Palou ou da corrida antes? Pô, que é difícil não falar dos dois juntos. Mas vamos falar primeiro da prova, depois a gente fala. A primeira vitória dele em oval, né? Primeira vitória dele em oval. Exatamente. Em 29 corridas em oval, primeira vez que ele ganha. Já tinha sido segundo, mas ele tem um grande número de top 5 em ovais, assim, tipo, tava realmente faltando... Indianápolis ele já foi segundo, ele foi segundo na vitória do Elinho em 21, ou seja, já tava batendo na porta de uma prova que, vamos falar a real, não foi das melhores Indy 500 que a gente já viu. Vai. Eu não sei se chata é a palavra. Eu acho que alguns aspectos. Acho que a expectativa era muito alta e não entregou. Que realmente é, né? Que realmente é, exato. Difícil a gente pode falar das polêmicas, né? Das desclassificações. Vocês viram agora, é de hoje, né? Opa. Sim, mais 3 carros foram desclassificados. O segundo, em segundo lugar, imagina, se o cara ganha a corrida e toma o... Mas é muito difícil você não ter uma prova boa em Indianápolis. E esse ano a gente não teve uma prova que foi tão legal. Eu acho que um dos motivos foi porque as últimas 40, 50 voltas tinham 3 carros que estavam para tomar uma volta e ficavam na frente. A prova inteira, as últimas 30 voltas. O último stint inteiro. Então, para quem estava assistindo... Tava achando estranho. Não, o quarto colocado
na tela era quem estava ganhando a corrida. Só que não era assim, né? Porque os 3 carros na frente estavam para tomar uma volta. E é claro, eles não queriam tomar uma volta, porque se eles tomam uma volta e saem uma bandeira amarela, acabou a corrida para eles. O mesmo seja dito ao contrário. Se eles não tomam a volta e saem a bandeira amarela, eles voltam para o final da fila. E estavam andando num ritmo bom, afinal os líderes não conseguiam ultrapassar eles. Exatamente. Então, eu acho que isso... acho que criou aquela nuvenzinha em cima da prova um pouquinho, principalmente no final da corrida, né? Porque foi muito claro e a gente conseguiu ver à medida que a corrida vai andando para frente. Quando você entra naquela fase final, ela fica bem mais agressiva. Sim. Todo mundo é bonzinho quando larga, um é amigo do outro, deixa disso, te dou espaço aqui, te dou espaço ali. A hora que você entra nas últimas 50 voltas, não tem muito espaço. É meio que... E aquela do McLaughlin no começo da prova... Não, aquilo foi surreal. E a gente comentava, né, no Abre Corrida, que aquela foi a terceira Indy 500 mais fria da história. E era a mais gelada desde 92, que o Roberto Guerreiro, que era o pole position, rodou na volta de apresentação. O cara era o pole position da prova. De novo, eu não estou querendo defender ele, tá? Ele errou. Guerreiro ou ele McLaughlin? Os dois, tá. Ele errou, mas no oval, do jeito que o setup do carro é feito, ou seja, tudo torto no carro, quando você está esquentando o pneu, você tem que tomar muito mais cuidado quando você esquenta para um lado do que para o outro. Eu acho que ele foi pego de surpresa. Sim, ele tem... Nossa, ele já correu em Indianápolis, 3 anos, fora os outros ovais, entendeu? Então ele tem bastante experiência. Já ganhou em oval, exatamente, já ganhou. Ele não poderia ter cometido esse erro, só que acontece, do mesmo jeito... Deve estar ligando pro Adjar lá pra conversar com ele, depois da Austrália, né? Não, o cara tava... porque o Adjar também bateu na volta isso, exatamente. Ótimo exemplo. Ou se não, vamos voltar por 88, quando o Ayrton tava liderando o Mônaco com 55 segundos na frente do Prost, e daí ele bateu sozinho. Mas pelo menos ele largou, né? O cara nem largava. Não, eu entendi, mas... acho que deve ser a Indy 500, você... Aquela pressão inteira, um mês inteiro, todo mundo trabalhando, aí você nem largou a corrida, você já bateu. E ainda mais sendo um Penske, sendo que era todo o rolo da Penske que teve, o cara era o melhor carro no grid. Aí, tipo, imagina, é o meu ano, as extensões não tá comigo, pá. E eu entendo a frustração dele, porque não é a próxima corrida. Ele pode ir para Detroit, pode fazer a pole, a volta mais rápida, pode ganhar a corrida, não vai colocar um band-aid em cima da besteira que ele fez em Indy. Do mesmo jeito, eu também consigo fazer essa analogia perfeita. Em 2017, a gente perdeu Daytona faltando 2 voltas para terminar a corrida. Depois de 24 horas de corrida, perdemos com 2 voltas. Terminou a corrida, subimos no pódio, descemos, voltamos pro caminhão. O Felipe olhou pro João, o João olhou para mim. Primeira coisa que um falou pro outro: nossa, vamos ter que esperar 1 ano agora. Nossa, vamos ter que esperar 1 ano. A gente não estava nem pensando em Sebring. A gente poderia ganhar Sebring ou chegar em último, pra gente não ia fazer diferença nenhuma. E eu tenho certeza que a mesma coisa está passando pela cabeça do McLaughlin. E também, você vê como são as coisas. Tivemos isso, o próprio Marco Andretti, o Sina dos Andretti em Indianápolis, hein? Demorou meia milha a prova do Marco. Acabou meio rápido, ele tomou aquele toque do Harvey. Claramente não foi culpa do Marco. A única observação que eu fiz, inclusive eu fiz ontem lá na transmissão, tinha um pouco mais de espaço do lado direito dele, antes dele encostar no muro. Será que ele não poderia tá um pouco mais próximo do muro? Consequentemente, ele teria dado mais espaço entre o Harvey e ele. De novo, a gente está olhando pela televisão, eu sei como é que é a hora que você está dentro, é muito de momento, é muito de como os carros da tua frente vão se posicionar, mas que é um fato, é um fato. Se você olhar no vídeo, ele poderia ter mexido o carro, não sei, uns 30 centímetros, um pouquinho mais para a direita, e às vezes isso daí, esse pequeno detalhe faz toda a diferença no mundo. Joseph Newgarden, todo aquele rolo da Penske, até o capitão disse que talvez o carro do 2024 não tivesse no regulamento ali da prova, como você também viu, Newgarden, que com um problema mecânico acabou ficando fora da disputa quando ele era o 6º colocado. Você acabou de falar tudo, ele largou em 32º, já era o 6º. E já era o 6º, não faltando 10 voltas para terminar a corrida, onde a gente sabe que realisticamente qual
qual é a chance de você ir de sexto para primeiro? É extremamente baixa. Ele tinha se colocado em sexto, faltando acho que umas 40 voltas para terminar a corrida, 30 voltas para terminar a corrida. No último, penúltimo pit, É tava isso. na zona da... Isso, então ele tinha tempo suficiente para voltar para frente. Vou continuar batendo na mesma tecla que eu falei na transmissão. Para mim, ele era o favorito e foi uma pena que o carro dele quebrou, porque eu adoraria ter visto uma briga Palou, Newgarden no final da corrida, que acabou não acontecendo, e continuo dizendo que ele é o melhor piloto da Indy nos ovais na atualidade. Ô Cris, a gente teve, antes de falar do Palou, a gente teve ali todo o desdobramento da Penske, em que o Cindric foi mandado embora, os outros também membros de alto escalão. Primeiro, como que você vê isso? O impacto que pode ter na Penske. E segundo, você não vai encontrar mais o Cindric no banheiro lá para poder falar do Felipe Nasser. Exatamente. Essa história é boa, saindo do lado do banheiro de Sebring. Mas eu acho que o Roger, ele se encontra numa posição, pelo fato dele ser dono da equipe, dono de Indianápolis, dono da categoria, enfim, dono de tudo, que ele praticamente foi obrigado a fazer isso. Imagina você dispensar alguém que trabalhou 30 anos para você. E um cara que o nível de confiança que você não tem nele, né? E é um cara que a Penske, você viveu essa época, a Penske, tipo, ela tava numa fase, uma draga do final dos 90. Aí o Cindric vem, começa a estabelecer de novo ali. Daí muitas coisas mudaram lá na Penske, porque eles saíram de fabricar o próprio carro deles para começar a correr com o carro dos outros. Então, na época, eles corriam com chassis Penske, e daí eles passaram a comprar um chassis Reynard e só otimizar a performance do carro. E claramente eles tiveram muito sucesso, e por aí vai todos os outros anos, tanto que eles nunca mais voltaram a fazer o carro deles. Sim. Mesmo porque a partir do momento que eles saíram da kart, eles nem poderiam fazer isso por motivos de regulamento. Mas e a própria decisão também de sair da kart para a IRL também foi uma das IRL, decisões exatamente, tomadas por isso. Foi uma decisão difícil, tanto que quando ele saiu, a Ganassi saiu, quando os dois saíram, acho que um ano depois a Haas saiu também. Não, a Haas não saiu. A Haas ficou na kart, só que ela fazia Indianápolis. Então ela continuava correndo na kart e fazia Indianápolis. Coisa que foi bem diferente para a Penske. A hora que ele resolveu sair com tudo. Então eu vejo o Roger como ele foi quase forçado a fazer isso. Provavelmente, se você levar os 4, o Roger e mais os 3 que foram demitidos, e dar uma volta num bar qualquer e ter aquele papo de boteco com eles, o Roger acho que nunca queria ter mandado esses 3 embora. Só que a pressão era muito grande. Ele teve que fazer isso e acabou fazendo por causa da situação que ele se encontra. Entendi. E agora Palou ganhou o que faltava, caminhando para o 4º título, ganha em Indianápolis. E aí? Vai ganhar o 4º título? Dá pra ganhar com quantas corridas de antecedência? Já tá com uma vantagem, tipo, de mais de 2 corridas de vantagem. Quem você acha que vai ganhar mais fácil, vai conseguir chegar no título? O Max ou o Palou? Não, você sempre defende o Piastri. Não esse ano. O Max aquele 2 anos atrás. Ah, tá, não. Eu tô falando esse ano, o Palou ou o Piastri na Fórmula 1? O Palou. O Palou, né? Lógico. O Piastri vai ganhar faltando uma corrida, talvez. E olhe lá. Talvez vá para a última corrida ele e o Lando. Então, você acha que é só ele e o Lando mesmo? Você acha que vai ser uma batalha de 2? Mudando rapidamente de... Eu acho. Eu não sei. Vai ser a única coisa que pode salvar o Max, vão ser os 2 se matarem. Eu ainda acho que o Max vai entrar nessa briga. Eu ainda acho que... Tá, a Mônaco... Eu vou até perguntar pra minha irmã se ele saiu no dia antes da classificação, porque ele tomar 6 décimos em Mônaco não é normal. Ele é um pai de família agora, não pode... Sim, mas imagina. Deve ter ficado no simulador. A outra ele ganhou, né? No San Marino ele ficou no Mônaco. Mas então, eu acho que o Palou ganhou aquilo que faltava para ele, né? Falar o quê da carreira do Palou, que a partir do momento que ele subiu no carro da Ganassi, ele só ganhou.
E o único ano que ele não ganhou foi aquele ano que estava tendo aquele bafafá todo contratual. Palou vai para a Fórmula 1, não vai, não vai. Acabou Vai para a McLaren na Indy. Exatamente, vai para a McLaren na Indy. Está provavelmente respondendo o processo lá do Zac Brown, que ainda bem que ele ganhou a Indy, né? Porque você pode ter certeza que todo o dinheiro que ele ganhou vai acabar indo lá para o bolso do seu Zac Brown. Mas são coisas da vida. Ele também chegou a brigar com o Chip, né? Mesmo sendo empregado do Chip, correndo para ele, teve um momento, teve um período onde os dois não estavam se falando. Naquela prova de Laguna Seca que ele ganha por 30 segundos, você vê que o Chip chega meio que... legal, bacana. Isso, tipo, né? Meio que... só. Agora, a situação mudou. E eu acho que depois de toda a confusão que o Palou armou, eu acho que ele resolveu dar uma acalmada agora. Ele percebeu que ele está realmente por cima da carne seca, ele está indo extremamente bem e eu acho que ele está entendendo a Indy como um futuro na carreira dele. E se você perguntar para mim, eu adoraria ver ele na Fórmula 1, mas eu acho que não vai acontecer, só se uma mudança milagrosa tiver no jogo, entendeu? Algo que você precisa vir para cá, a gente vai te contratar, a gente vai pagar a tua multa lá com o Zac Brown, vamos pagar a multa pro Chip, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque essa brincadeira vai acabar ficando bem cara. A gente teve na segunda-feira a desclassificação de 3 carros em Indianápolis. O Marcus Ericsson foi o segundo colocado, Kirkwood e o Wilot foram para o final do pelotão por uma irregularidade numa peça da proteção do motor, que é uma peça standard, que estava ali nos carros. Mas você falou do Palou. Perguntar para vocês e perguntar para o pessoal que também está aqui. Eu vi uma entrevista do Dario Franchitti para o Beyond the Grid essa semana da Fórmula 1 e falaram assim, poxa, não sei se eu trocaria um carro vencedor na Indy por um carro... Uma AlphaTauri. Uma AlphaTauri, um carro que não brigaria por vaga na Fórmula 1. Perguntar primeiro para vocês aqui, vocês trocariam, vocês se fossem o Palou, vocês iriam para a Fórmula 1 por um carro não competitivo? Quem iria para o carro competitivo, não competitivo na Fórmula 1? Quem iria para a Fórmula 1 de qualquer lugar? Quem ficaria na Indy? Mais gente ficaria na Indy. Eu ficaria na Indy. Ficaria na Indy. Carro competitivo. Tipo, Ganassi... Sim, ganhando corrida. Ganhando corrida, ganhando Indy 500 Sim. por ano. Eu acho que foi o meu caso, mais ou menos. Eu meio que senti isso na pele. Depois eu tive a minha oportunidade lá na Newman Haas. É óbvio que se a gente olhar para trás, se eu não tivesse batido, se eu não tivesse me quebrado, se eu não tivesse isso, muitas coisas eu tenho certeza que teria mudado, mas eu posso reclamar da minha carreira na Indy? Óbvio que não. Eu quase ganhei Indianápolis, acho que subi mais de 20 vezes no pódio, ganhei 2 vezes, tive a oportunidade de guiar os carros mais rápidos da história da Indy, então, sinceramente, um dos motivos que me fez sair da Fórmula 1 foi a falta de oportunidade e você ficar se matando lá para tentar chegar em sexto, em quinto, em, sei lá. É que hoje em dia mudou muito, mas na minha época só pontuava os 6 primeiros. Eu sinceramente, eu não vejo sentido nenhum. Ainda mais se você teve sucesso nas categorias de base, é claro que você quer tentar almejar exatamente o mesmo sucesso nas outras categorias. Então, eu também sou da mesma opinião. Próxima corrida da Indy, Grande Prêmio de Detroit, no próximo domingo, 1h30 da tarde, nos canais ESPN também, lá no Disney+. Hora do bolão, Barcelona. Já preparou os palpites? Vou te mandar aqui, então. Manda aqui. Posição aleatória. Jogar pra galera aqui a posição aleatória. Pegar o pessoal que tá com o adesivinho que a gente vai distribuir, vou falar um número qualquer. Fala um número de 1 a 100. Rápido. 50. Quem que é o número 50, o adesivo 50? Então, Posição aleatória, escolhe. 13, boa. 13ª colocação. Númerozinho, hein? Porra! Eu não posso reclamar porque eu casei num dia 13 e minha esposa tá aqui. E era mais barato. Por isso. Então, 13ª colocação é Barcelona. Colocado. Já. Pode começar?
É só o Nelsinho mandar aqui o bolão. Deu branco aqui, peraí. Tá? Tá, Poli, vamos lá. Vamos lá. Tô achando que vai ser tô achando que vai ser tudo igual de novo aqui, menos o 13º. Corrida. Isso. Os 3 primeiros, tá? Aquele que chega em primeiro e os outros 2. Aham. Pode? Já sabe? Não, só ele mandar aqui porque para evitar... Difícil essa, hein? Peraí. Do jeito que você falou, não, vão estar disputando o título só os 2, não sei o que, não pode ser difícil. Quem vai primeiro? Boa. Cris, sempre, né? Vamos lá, Christian. Poli. Eu vou de Piastri. Tá. Corrida. Eu vou de Piastri, Max, Lando. Piastri, Max e Lando. Bom, E o 13º? 13º? 13º, eu vou de Lawson. O cara lê minha mente, cara. Nelsinho, 13º Lawson, pode dar pra perceber. Poli Piastri. Lando segundo, Max terceiro. Então só trocou o Lando e o Lando e o Max. Bem criativa a galera aqui. Pô, o meu tá diferente, que tô precisando. Poli Norris, corrida Norris, Piastri, Leclerc, o Stroll 13º. É, o único jeito Stroll de você tentar mandou chegar bem. na gente no campeonato, né? Porque o bolão deu uma embolada aqui, na Você verdade. quer falar a pontuação? Vamos falar. Na terceira colocação, com maravilhosos 49 pontos, Thiago Alves. Infelizmente, não dá pra confiar num tal de Max Verstappen em Mônaco, como deu pra perceber. Uma decepção esse piloto. Horrível. Empatados. 61 pontos, Christian e Nelsinha. Opa! Parabéns, já... Cris. Conseguiu? Muito obrigado. O Nelsinho acertou posições diferentes no pódio, o Piastri e Leclerc. E o Christian cravou o primeiro lugar. Cravou 2 no pódio, Leclerc e Piastri no pódio. Então são os 61 pontos para os 2. Qual que era a nossa posição aleatória de Mônaco? Nono, né? Foi o nono. Nono. Alguém acertou? Não. Senão teria computado os pontos aqui. Não sei. Não seria. Isso aí. Então, Barcelona, vocês já sabem, pode deixar na sexta-feira, a gente coloca na sua arte no Instagram. E também pode deixar os comentários no vídeo. Certo? Turma, demais ter vocês aqui no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, levanta a mão. Família do Cris. Teve uma pessoa que não levantou a mão ali que eu vi. Hein? A de vocês Manuela. aqui que eu vi. Ô, Manuela, Você levanta a mão, vai. Boa, a Manuela levantou a mão agora. Gostaram? Muito bom. A gente vai parar a gravação, mas vai continuar. Exatamente. Para quem tá aqui, vai ter um programa extra. A gente vai colocar depois no programa também, mas a gente vai continuar a gravação aqui respondendo a pergunta do pessoal. Achei demais. Bom, primeiro, o que vocês acharam do Sampa Sky? Muito legal, né? Vale, palmas pro Sky. Então, eu acho que aproveitando, primeiro, muito obrigado para todos que vieram. Eu fiquei assustado com a quantidade de gente que tem. Inclusive os que vieram fora de São Paulo, que tiveram que pegar o voo, carro. A gente vai continuar o programa, é só para Eu acabar a sei, gravação. eu só tô falando, muito obrigado. A gente vai ficar aqui ainda, relaxa. E também um forte abraço pro Alessandro, do Sampa Sky, muito obrigado pela oportunidade. Vamos dar o spoiler ou não? Vamos? Pô, é spoiler que nem eu sabia, então... A gente ainda está desenvolvendo a ideia, não é certeza, mas talvez a gente faça isso que a gente acabou de fazer, essa operação toda, uma certa rotina. Ah, que legal, boa. Então, a cada X tempo, o que vocês acham? Inclusive, com a ideia que o Nelsinho deu na semana passada, você vai passar a semana inteira com o Christian, vai ter hospedado na casa do Christian. Isso. Né? Isso. Quem vem de fora, né? Quem vem de fora, exatamente. Pode ficar na casa dele. Pode ficar na fora dele. Vai levar a Malu para a escola, vai passear com o Simba, que é o cachorro. Tudo com o Christian Fittipaldi. Aqui, tá, lá no estúdio, talvez ele vá. Não, ele vai.
Depois desse decepcionante quarto lugar, eu não sei se que me derrubou no bolão aqui, não sei se eu... Valeu, gente. Até a próxima, então, hein? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Mais uma vez, valeu! Obrigado!